Hi guys, what's up? Como é que vocês estão? I hope you're great. Espero que estejam todos bem. Pessoal, nós estamos então ainda na entrega nova, atividade remota 14. Não se esqueçam do nome completo de vocês, o número, o 7º ano e a data de realização da atividade. Então, continuando com o Simple Present, só que agora interrogative form. A gente viu, quem estava presente comigo a semana passada, a gente viu a forma negativa, revisou a afirmativa e viu a forma negativa. E eu também mandei o vídeo para o pessoal que não foi na escola. Agora, nós vamos entrar na interrogative form no presente simples. Então, para fazer perguntas, nós usamos duas palavrinhas, assim como lá na negativa, nós também tínhamos dois auxiliares para poder negar, na pergunta também tem. É o do, do e does, ok? Nós usamos do e does, para fazer uma pergunta no presente simples. Então, nós usamos os auxiliares do e does para fazermos perguntas, ok? Do e does não tem, como eu digo, translation, tá? Quando eles são auxiliares, ok? Porque o verbo do tem aí o seu significado, mas enquanto auxiliar, quando ele faz pergunta, ele não tem translation, ok? Não tem tradução. Então, quando eu quero fazer pergunta, o do ou o does vai vir sempre antes da pessoa, tá? Do pronome, subject é o sujeito, que pode ser um pronome, I, que sou eu, you, você, we, nós, they, eles ou elas, he, ele, she, ela ou it, ele ou ela para animais e objetos. Então, do é para I, you, we, they e does para he, she ou it. Depois, então, vem o verbo. O que nós precisamos prestar atenção no verbo? O verbo, quando eu tenho terceiras pessoas, he, she ou it, nós vimos que lá na afirmativa ele tinha S, na negativa eu uso doesn't, o verbo já voltava então para a forma de infinitivo sendo to. Na interrogativa é a mesma coisa, tá? Então o verbo to go, que é o verbo ir, vai ficar só go e ele não vai ter mais o S, caso seja a terceira pessoa. O need, que é o verbo precisar, a mesma coisa, speak, falar, live, viver. Então, prestem atenção nisso. Então, sempre que eu tiver terceiras pessoas, he, she ou it, o verbo vai perder o S. Então, olha só, afirmaria. You speak English. Você fala inglês. Como que eu faço a pergunta? Do you speak English? Você fala inglês? O do não tem nenhuma tradução. Você fala inglês? Nenhum problema, porque o verbo aqui está relacionado a you, então não tem S. Mas se for he, she, it, precisa, lembra? Então, he speaks English. Ele fala inglês, tá? Quando eu faço a interrogativa, eu uso does, porque o does é de he, de she e de it. E o verbo perde o S, sem S, ok? Usei auxiliar. O verbo não tem mais S, igual lá na negativa, Usávamos o auxiliar doesn't, o verbo perdia o S. Então, aqui vocês têm uma review, uma revisão de todas as formas, ok? Afirmative. I go to work, I speak English, Eu vou para o trabalho, eu falo inglês. He goes to work, ele fala inglês. She goes to work, ela fala inglês. It speaks English, ele fala inglês. Ok? Então, no caso do animal, difícil, Mas tudo bem. Aqui o verbo go recebeu o acréscimo do ES porque termina em O. E o verbo speak recebeu o S, prestem atenção, terceiras pessoas, na forma afirmativa. You go to work, vocês vão para o trabalho. We go to work, nós vamos para o trabalho. They speak English, eles falam inglês. Então, as outras pessoas não têm nada, na forma afirmativa, ficou normal. Na interrogativa, eu vou usar o do, do I go, você vai. Does he go, ele vai. Does she go, ela vai. Então, prestem atenção que o verbo perdeu o S, ele não tem mais. Do you go, você vai, vocês vão, Do we go, nós vamos. Do they speak, eles falam. E a negativa que a gente viu, Eu uso don't, que é a mesma coisa que do not, e doesn't, que é a mesma coisa que does not, para as terceiras pessoas. Então, lembrando, o verbo também, não tem mais S, porque eu usei o auxiliar doesn't. Então, sempre que eu uso auxiliares ou de interrogativa ou de negativa,
Doesn't na negativa, does na interrogativa, o verbo não tem mais o S que ele tinha na afirmativa, ok? Então vamos lá, vou fazer essa aqui com vocês que é para escrever, as outras vocês vão fazer sozinhos. Então, she sits on a chair. Ela senta na cadeira, tá na forma, né, está na forma aqui afirmativa. Eu tenho, ó, o verbo tem S aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Colocar na negativa. Como que eu nego? Primeiro, sujeito, she. Como que é a negativa para she? Doesn't. Olha lá em cima que o auxiliar de negativa, doesn't. O verbo sit, sem S, on a chair. Ok? Então, she doesn't sit on a chair. Então, usei o auxiliar, né? Doesn't aqui. E o verbo, ele ficou, né, na mesma forma, sem o S. Ó, presta atenção, perdeu o S. Interrogativa. You read a book. Presta atenção quando eu pergunto, o auxiliar vai vir aqui na frente. Então, aqui, ó, para you, do. Agora continua. You read a book. Então, você lê um livro. Agora aqui tá na negativa, ó, presta atenção aqui. Doesn't apareceu aqui, ó, terceira pessoa. O verbo não tem o S, tá vendo aqui? Eu tenho que colocar na afirmativa. Para colocar na afirmativa, o verbo vai ter que ter S, né? Então, aqui, ó, Mary. Vai ficar só Mary? No. Likes. Precisa do S, ok? Então, ó, prestem atenção nisso. O verbo, ele vai ter aqui, ó, vou colocar até de outra cor. Vou fazer amarelo. Não, vou colocar de roxo. Likes, ok? Apples. Então, a Mary não gosta de maçãs. My dog plays with a ball. O meu cachorro joga, né? Brinca. Joga não, né? Brincar mais. Brinca com a bola. Então, my dog. O que eu vou fazer? Negativa? Doesn't. Tá? Tenho que negar. Play, perde o S. With a ball. Ok? Então, o meu cachorro não brinca com a bola. Lembra que eu preciso aqui, ó. Doesn't. Ok? E o verbo, ó. O que aconteceu com o verbo? Ele perdeu aqui, ó, o S também. Perde o S. Ok? Então, aqui eu já fiz com vocês. Prestem atenção. Que agora vocês têm que marcar a opção correta aqui. Então, prestem atenção, gente. Mark the correct alternative. Então, você vai marcar a alternativa correta. My brother, o meu irmão. Preste atenção, vou fazer só um junto. My brother é, ó, my brother é quem? É ele, é he. Para he, eu uso sempre um auxiliar de negativa. Só que aqui eu preciso olhar a imagem, ó, ele tá com uma capa de super-herói, então ele gosta de super-herói. Então, eu não posso negar, primeira coisa. Então, eu já descarto doesn't like ou don't like. Essas duas não convêm aqui. É afirmativa. O que eu tenho que saber? Se o meu verbo vai ter S ou não. Tá? Então, se é afirmativa, o verbo precisa de S para a terceira pessoa. He likes. Ok? Então, qual seria, né, aí a frase correta? Seria, então, a alternativa A, ok? Então, prestem atenção para fazer as outras. Olha quem é a pessoa, ó, tem que ir circulando a pessoa para entender. Ó, aqui, your grandmother é a sua avó, é ela. Aqui, your uncle é o seu avô, é o seu tio, é ele. Aqui, ó, é they, são eles, né? Então, não pode ter S, não pode ter does é só de terceira pessoa, né? Does e doesn't, não pode ser. Então, presta atenção, aqui é it, ó, aqui já tem que ser does, né? Não pode ser do, então eu já vou descartando aqui as alternativas.
Tem que pensar para fazer teste, gente, não é de qualquer jeito, ok? Sempre tem que pensar bem. E vai eliminando aquilo que não dá certo, ok? Prestem atenção na imagem que vocês conseguem fazer. Qualquer dúvida, né? Mande aí a dúvida para mim, quem estiver em casa. Assim que possível eu respondo. E quem está na school, né? A gente vai então tirar as dúvidas lá, ok? See you guys. Bye bye.